Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, receba aí na sua casa o nosso abraço fraternal. Queridos, nesta noite, quero compartilhar algo que, com certeza, muitas pessoas têm vivido. E o tema da mensagem desta noite é uma pergunta para mim e para você. E para você que também nos assiste do canal do YouTube. Em tempos de angústia, o que fazer? Em tempos de angústia, o que fazer? Muitas pessoas procuram tantas coisas e esquecemos de buscar o principal, que é o Senhor Jesus, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Só Ele tem o descanso necessário, só Ele tem a palavra de vida eterna para mim e para você nos momentos que nós estamos em crise, nos momentos que temos de angústia, no momento que temos de tristeza. Eu quero compartilhar uns salmos que com certeza vai ministrar o seu coração nesta noite. Não é um salmo de Davi, é o Salmos 46. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá. O título aqui da minha Bíblia é Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Em tempos de angústia, nós temos que nos colocar na presença do Senhor, nos esconder no seu refúgio e na sua fortaleza. E a palavra do Senhor diz lá em Salmos 46 assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e a sua fúria os montes estremeçam. Desculpem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolação na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe, queridos, nós podemos talvez citar tantas outras passagens bíblicas falando sobre angústias, falando sobre crise, falando sobre tristeza. Mas esses salmos aqui, 46, ele reflete tudo aquilo que eu e você temos passado no nosso dia a dia. Tudo aquilo que a nossa nação tem passado no dia a dia. Então, nos momentos de crise, no momento de angústia, nós temos que nos refugiar não em homens, não em pessoas, não em coisas, nem em bens, mas no Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Porque a palavra nos diz aqui, foi muito bem clara para nós, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Entrando um pouquinho no contexto desses salmos, o Salmos 46, ele foi escrito num período de grande agitação, de grande aflição. O povo de Israel, ele estava sendo ameaçado, eles estavam sendo perseguidos. Por isso que o autor de Salmos, ele escreveu esses salmos. Porque no momento de angústia, eles recorreram a quem? Ao Senhor, ao Deus do exército, ao Deus que tem a toda a fortaleza. E nesses salmos nós podemos perceber e analisar que o autor desses salmos, ele começa exaltando a grandeza desse Deus como refúgio e fortaleza nos momentos de crise, nos momentos de angústia. É isso que eu e você temos que fazer nos momentos de tristeza das nossas vidas. Nós podemos destacar aqui 3 verdades, e nós vamos aqui separar este capítulo em 3 blocos, se podemos dizer. As verdades que nós podemos destacar aqui nesse salmo são 3. A primeira delas é
a proteção de Deus. A segunda dela é a presença de Deus. E a terceira é o poder de Deus. Nesses salmos nós vemos exatamente essas três verdades. E nós vamos nos aprofundar nessas três verdades. Também podemos destacar aqui nesses Salmos 46, três situações. Quais são essas três situações? A primeira, a natureza está em totalmente desordem. É o que nós temos visto aí. A maioria, o Brasil quase que inteiro pegando fogo. Não só o Brasil, mas outros países também pegando fogo nas suas matas. Ou seja, está em totalmente desordem. Mas qual é a nossa reação diante dessa situação? Eu não temerei. É o que os versos 1 e 3 está dizendo. Nós não devemos temer. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ou seja, nós temos que continuar confiando no Senhor. A segunda situação, como eu disse, Jerusalém estava sob ataque, sobre perseguição. E qual é a reação? Qual foi a reação de Jerusalém? Qual deve ser a minha e a sua reação quando nós estivermos angustiados ou entristecidos? Eu não serei abalado. Isso está lá nos versos 4 a 7. E a terceira situação, o campo de batalha após a guerra. É óbvio que quando nós participamos da guerra, nós vemos campos devastados, pessoas mortas, pessoas ensanguentadas. Mas qual deverá ser a minha e a sua reação? Não vou lutar. Sabe por quê, irmãos? Porque essa luta não é nossa, ela é do Senhor. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Quando nós estamos na fortaleza, escondidos na fortaleza do Senhor, essa luta é do Senhor e não é nossa. A nossa parte é só descansar, a nossa parte é só nos aquietar e deixar que o Senhor faça as coisas por mim e por você. É óbvio, irmãos, que nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? É orar, é jejuar, é ler a Bíblia, é se colocar na presença do Senhor e as outras coisas o Senhor vai fazer. Como eu disse, Jerusalém ele foi atacada algumas vezes, não foram uma nem duas, foram algumas vezes, mas Deus ele defendeu o seu povo. Nos dias que Josafá, lá em Jerusalém, foi ameaçado pelos moabitas e os amonitas, os exércitos foram derrotados. Porque eles se colocaram na presença de Deus. Depois vocês acompanhem lá essa história linda que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, dos versos 1 ao 22. Vocês vão ver que Jerusalém estava sob ataque dos amonitas, dos moabitas, mas o Senhor, quando eles se colocaram, se prostraram aos pés do Senhor, o Senhor derrotou os amonitas e os moabitas. Nos dias do rei Ezequias, o exército assírio sitiou Jerusalém e o Senhor miraculosamente, milagrosamente poupou a cidade, enviando um anjo para matar apenas 185 mil soldados. Esse é o meu, esse é o seu Deus, queridos. Por que nós estamos temendo? Essa história também está lá em Isaías capítulo 37, dos versos 36 ao 38. Em todas as circunstâncias, a orientação de Deus para mim e para você, e foi também para o povo de Jerusalém: não temas, não temas. E Ele continua dizendo para mim e para você nesta noite: não temas, não temas. Apesar de todas as coisas que temos enfrentado, apesar das crises que habitam dentro do meu e do seu coração, a palavra para você nesta noite é: não temas. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio. Deus, aqui o salmista, antes de começar a falar do livramento, ele começa estabelecendo que Deus é o suficientemente poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Ele é infinitamente mais poderoso para proteger o seu povo, que é escolhido. Ele também é minha e a sua esperança.
É exatamente isso que ele está dizendo aqui nesse Salmos 46, mesmo diante das pressões que enfrentamos, das crises que passamos, em tempos de revoltas, de tumultos, de incertezas que temos, o Senhor continua sendo o meu e o seu refúgio, a minha e a sua fortaleza. Nós temos aqui apenas confiar no Senhor. Nós somos exclusivo, nós somos propriedade exclusiva desse Deus. E quando nós somos propriedade exclusiva desse Deus, nós estamos seguros. Nós não temos do que temer. Nós não temos do que ter medo. A crise ela vem e vai, irmãos. Se eu perguntar aqui quantas vezes nós passamos por alguma crise aqui, com certeza são várias. Não é uma nem duas, são várias crises. E o Senhor livrou de todas elas. O Senhor nos livra e nos livrou de todas elas. A palavra refúgio lá nos versos 1, repete também no 7, no 11, significa um abrigo, uma rocha de refúgio, um baluarte, uma torre alta, ou seja, uma fortaleza. Refúgio e fortaleza são duas palavras que declaram que Deus é confiável para mim e para você e para o povo de Jerusalém. Quando tudo ao seu redor parece desmoronando, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Vejam lá o que está escrito em Salmos, não precisam abrir, eu vou ler para vocês. Salmos 61, de versos 1 a 3, vai falar sobre a confiança na proteção de Deus. Olha só o que o salmista diz: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Mais uns salmos aqui, Salmo 62, 6 e 8 vai dizer: esperança somente em Deus. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo tempo. Preste atenção, irmãos, nesse verso 8 do Salmo 62. Confie nele em todo tempo. O povo derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Mais uns salmos, a oração pedindo ajuda. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois eu me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Por coincidência, esses 3 salmos que eu acabei de ler é os salmos de Davi. Era exatamente isso que Davi fazia quando ele estava em crise. Ele se recolhia na fortaleza do Senhor. Ele sabia quem era esse Deus, o Todo-Poderoso. Por isso que ele clamava a Deus, porque o Senhor respondia às suas orações. A minha e a sua parte é pedir para que o Senhor nos livre dos nossos temores, dos nossos perseguidores, e confiar nele, que Ele vai agir no momento certo e no momento oportuno. O que Deus está querendo nos ensinar nesta noite, com essas palavras, é que Ele nos abriga a fim de nos fortalecer, para que nós voltemos a nossa vida com as nossas responsabilidades, independente das nossas crises, independente dos perigos que vamos enfrentar. Ou vocês acham que a crise vem para mim e para você porque o Senhor não nos ama? Muito pelo contrário, a crise vem para mim e para você para fortalecer a nossa fé, para lapidar o meu e o seu coração, para que nós possamos depender de fato do Senhor e não da força do nosso braço. As crises elas vêm e elas vão embora, porque ela é passageira quando nós confiamos no Senhor. Eu queria que você abrisse aí Isaías 40, 31. Talvez algumas pessoas saibam essa passagem de cor, mas eu quero ler para vocês. Isaías 40, 31 vai dizer assim:
O 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas, uma condição: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. O objetivo aqui desse versículo é esperar no Senhor. Eu não sei o quanto tempo você está esperando, mas continue esperando no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Em tempos de crise, os líderes de Israel, sabe o que eles faziam? Eles se mostravam propensos a buscar outras ajudas que não eram a do Senhor. Eles buscavam a ajuda do Egito, quando na verdade eles deveriam buscar a ajuda do Senhor. Não só buscar a ajuda do Senhor, mas também tinham que crer nele. Muitas vezes nós colocamos o Senhor por último, nós buscamos o nosso auxílio em tantas outras coisas. E se tantas outras coisas não der certo, aí sim eu vou buscar no Senhor. Na verdade deveria ser o contrário. Primeiro nós temos que buscar o auxílio do Senhor. E eu tenho certeza que nós não vamos buscar auxílio nas outras coisas, porque Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da nossa angústia. Ele não nos deixa desamparado, não nos deixa. Em Isaías capítulo 30, versos 1 e 3, olha só o que aconteceu. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos e que não procedem de mim, fazem alianças sem consultar o meu espírito para acrescentarem pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês, e o abrigo da sombra do Egito resultará em humilhação. Percebam que o povo de Israel, eles estavam buscando a ajuda em todos os outros lugares. No momento de desespero, irmãos, é fato, nós queremos é sair desse momento de desespero. É por isso que nós buscamos os atalhos. Não queremos de fato enfrentar as nossas responsabilidades. Não queremos de fato pagar os nossos boletos, pagar os nossos erros. Como Davi, ele pagou os seus boletos, pagou aquilo que ele pecou. Aquele pecado que ele cometeu, nós não vemos ele cometer nunca mais. É exatamente isso que o Senhor quer de mim e de você, que sejamos sinceros com o Senhor. Haja vista que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. O Senhor é um socorro bem presente, mas Ele não pode operar em nosso favor, ao menos que nós confiemos nele. Como é que Ele é o nosso socorro bem presente se nós confiamos em carros, se nós confiamos em cavalos, se nós confiamos no nosso poder aquisitivo, como o Marquinho bem citou aqui no início do culto? Como é que o Senhor vai ser o nosso socorro bem presente, se é a última opção que nós escolhemos? É óbvio que Ele não vai nos ajudar. A palavra tribulação, voltando lá no Salmos 46, que está lá no verso 1, no finalzinho, refere às pessoas que estão em lugares apertados, ou seja, as pessoas que foram encurraladas num canto, que estão incapazes de sair dessa situação. Isso é tribulação. Como nós falamos no início, que todas as circunstâncias, a orientação de Deus ao seu povo de Jerusalém foi: não temas. Embora você esteja num canto acuado, passando por essa tribulação, eu quero te dizer nesta noite: não temas. Confie no Senhor. Quando os oficiais assírios ameaçavam Jerusalém, olha só o que Isaías disse ao rei lá em 2 Reis, capítulo 19, os versos 5 e 6. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse: digam ao rei o seguinte: assim diz o Senhor, não tenho medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim.
Ou seja, a confiança estava em quem? No Senhor, irmãos. A nossa confiança sempre tem que estar no Senhor. A terra, ela pode mudar, ela sempre vai mudar. As montanhas, elas podem ser arremessadas violentamente contra o mar. Podem vir terremotos, podem vir maremotos, mas todas estas coisas estão sob o controle soberano do Senhor. Embora a gente não esteja vendo com os nossos olhos físicos, mas com os olhos da fé, nós podemos crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que me afirma. É a palavra que nos diz isso nesta noite. As águas, está dizendo lá no versículo 3, elas simbolizam a inquietação das nações. As circunstâncias, meus irmãos, elas podem se alterar, mas a aliança de Deus com o seu povo, ela nunca muda. Ela nunca muda. Em Isaías capítulo 54, verso 10, vai dizer assim: mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você. E a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. Esse é o meu e o seu Deus, queridos. Por que não confiar nele? Por que não se entregar de corpo, alma e espírito para ele? Por que não mergulhar na presença dele sem reservas? Com medo daquilo que nós vamos ver ou daquilo que vai acontecer? O Senhor nos convida nesta noite a mergulhar na presença dele sem reservas. Porque ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é um socorro bem presente na hora que nós clamarmos por ele. Não é quando nós acharmos que devemos buscá-lo, é o tempo todo. É o tempo todo. Deus é o nosso rio de alegria, ou seja, ele é a presença palpável na minha e na sua vida. Jerusalém, como eu disse no início, estava cercado pelo exército assírio, como nós lemos. A água era um bem precioso na Palestina, especialmente lá em Jerusalém. É uma das poucas cidades da antiguidade não construída à beira de um rio. Mas não faltava nada para eles, porque o Senhor supre a minha e a sua necessidade. Ezequias também havia usado de sabedoria e construído uma cisterna subterrânea de abastecimento que ligava os mananciais de Gion até o vale de Cedron, ao tanque de Siloé. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 20, verso 20. 2 Crônicas também, capítulo 32, verso 30. Depois vocês acompanhem lá. Sabe, queridos, no tempo também do rei Acás, Isaías comparou a invasão dos assírios a um rio transbordante, mas lembrou o povo de Deus que era como um rio tranquilo, ou seja, o rio de Siloé que trazia paz. Isso está escrito lá em Isaías capítulo 8, versos 1 a 10. O povo de Deus, queridos, sempre dependeu dos recursos espirituais que vêm somente do Senhor. Sempre que Israel buscava ajuda de uma outra nação pagã, sabe o que acontecia, irmãos? Acabava numa situação ainda mais difícil do que eles se encontravam. Será que não é assim comigo e com você? Todas as vezes que nós buscamos a ajuda que não é a do Senhor, as coisas elas se tornam muito mais difíceis do que começou? Sim ou não? É Bíblia, irmãos. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está nos ensinando, a Bíblia que está nos mostrando. Jerusalém era e é uma cidade santa, ela sempre foi separada por Deus, e que abriga ainda o santuário, mas isso não era garantia das vitórias. Não basta, irmãos, eu e você sermos apenas cristãos. Nós não estamos imunes de passar por crises, não estamos imunes de passar por algumas angústias.
Nós não estamos imunes por passar por tribulações, porque é só nesses casos que nós, de fato, a nossa fé é forjada. A nossa fé, de fato, é forjada. E olha só o que Jeremias disse lá no capítulo 7, nos versos 1 ao 8. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá. Vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confie em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mas se de fato emendarem os seus caminhos, as suas ações, e se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vocês confiam em palavras falsas, que não servem para nada. Olha só a orientação que o profeta Jeremias deu ao povo. Ou seja, não adianta ir apenas ao templo. Não adianta ficar dando ouvido às palavras falsas. Nós temos que de fato mergulhar na presença do Senhor. Deus de fato, Ele socorreu Jerusalém. Mas quando o dia amanheceu, desde a manhã, lá no verso 5 de Salmos 46, o anjo do Senhor matou 185 mil soldados assírios. E mandou Senaqueribe voltar para sua casa. Vejam lá, Isaías 37, 36 a 38. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque. Os filhos de Adrameleque e Sarezer, o que mataram a espada, depois fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Bastou apenas uma ordem do Senhor. E morreram 185 mil. Ou seja, o inimigo foi derrotado. Basta uma ordem do Senhor ao meu e ao seu respeito, e o inimigo é derrotado. O inimigo é desbaratado da minha e da sua vida. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor de toda a terra. Esse nome, Senhor dos exércitos, pasmem, irmãos, aparecem pela primeira vez, sabe quando? Quando Ana clama ao Senhor para que o Senhor dê a ela um filho. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 1, verso 11. Esse nome Senhor dos Exércitos, pela primeira vez, aparece na oração de Ana, quando ela clama pelo seu filho. O comandante dos exércitos, que é o nosso Senhor, Ele está sempre conosco. Sabe por quê? Porque Ele é Emanuel. E Emanuel quer dizer Deus conosco. Em todas as circunstâncias nós podemos beber deste rio da alegria, encontrar paz, encontrar força do que nós precisamos em meio às crises, em meio às tribulações, em meio às nossas tristezas. É só nele, só no Emanuel, porque Ele é Deus conosco, Ele é Deus comigo e com você. Basta nós clamarmos pela presença dEle. Deus é o Todo-Poderoso. Lá nos versos de 8 a 11, lá no terceiro bloco, nós vamos perceber que os campos ao redor de Jerusalém, ou seja, os assírios, eles foram mortos. As suas armas foram espalhadas. Tudo que eles tinham foi aniquilado.
pelo Senhor. O anjo do Senhor deixava aqueles vestígios a fim de que a fé daquele povo fosse estimulada a continuar confiando no Senhor. Lá no verso 8, como nós lemos lá no Salmos 46, venham contemplar as obras do Senhor que tem feito desolação na terra. O Senhor derrotou, o Senhor desarmou os inimigos, destruiu as suas armas, de modo que os inimigos não podiam mais atacar o povo de Deus. Aquietai-vos quer dizer literalmente, não mexam em nada, descansem. Quando o Senhor diz para você se aquietar, é para você de fato se aquietar. Não ficar de um lado para o outro, querendo resolver a situação que você não vai resolver. Apenas descanse, apenas glorifique o Senhor. Muitas vezes quando o Senhor pede, ou até mesmo manda nós descansarmos, nós queremos mexer em todas as coisas, nós queremos dirigir a nossa vida à nossa maneira, queremos pegar o leme do nosso barco, mas Deus é Deus. Enquanto nós somos apenas servos do Senhor, queridos. Pelo fato de Ezequias e seus líderes terem permitido que Deus fosse Deus, o que aconteceu? Livrou de todos os seus inimigos. Quando eu e você confiarmos no Senhor de todo o nosso coração, o Senhor vai derrotar todos os nossos inimigos. Nós precisamos confiar. Foi assim que o rei Ezequias orou. Lá no 2 Reis, capítulo 19, verso 19. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Senhor Deus. Todas as pessoas sabiam quem era esse Deus. O Senhor chama a si mesmo de Deus de Jacó, e lembramos como Jacó se meteu em apuros várias vezes, em várias ocasiões, até que o Senhor veio intervir na situação dele. Sabe, queridos, há um momento certo para nós obedecer a Deus e Ele agir na minha e na sua vida. Até que esta hora chegue, nós devemos deixar o Senhor trabalhar na minha e na sua vida. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele ser Deus. Deixa Ele fazer as coisas no seu tempo, porque o tempo dele é perfeito. O tempo do Senhor, ele é perfeito. Mas se nós nos dedicarmos a crer nas promessas do Senhor, a crermos nas Escrituras do Senhor, nós estaremos ocupados demais para interferir no agir do Senhor, irmãos. Nós temos que nos ocupar com as coisas do Senhor e deixar que Ele faça as dele. Nós temos muitas vezes interferido no agir do Senhor na minha e na sua vida, nos planos e nos propósitos dele. Como eu disse, tomando a situação, achando que nós podemos resolver alguma coisa e nós não vamos resolver nada. E eu quero caminhar para a conclusão. Eu já queria chamar o pessoal do worship. Marquinhos, por gentileza. Sabe, queridos, de Gênesis a Apocalipse nós vamos ver que muitas vezes as pessoas, o Senhor permitindo que as pessoas passem por alguma situação, por alguma crise, por alguma angústia, para que a fé dessas pessoas cresça e o nome do Senhor, Deus, seja exaltado. Muitas vezes passamos por tribulações para que nós possamos crescer, para que nós possamos depender do Senhor e que o nome dele seja honrado e glorificado. Nesses salmos que nós lemos, os Salmos 46, o autor ele vai destacar segurança e paz quando nós encontramos em Deus, em meio às tempestades da vida.
Ele nos lembra que apesar das incertezas, os desafios que nós temos no dia a dia, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele sempre está pronto para nos proteger, sempre está pronto para nos guiar para o caminho correto, o caminho eterno. Quando nós reconhecemos a soberania desse Deus, somos chamados para confiar nele, pois Ele é a fonte da nossa esperança e da força. Talvez, se nós não lembrarmos daquilo que foi falado, nós possamos lembrar da mensagem central, que é nós permanecermos firmes com a nossa fé. Nós podemos enfrentar qualquer adversidade com a certeza que esse Deus está comigo, está com você. Você precisa ser convicto disso. Mas como é que eu vou ter esta convicção? Lendo a palavra, meditando na palavra, mergulhando nas águas do Espírito, dependendo do Senhor em todo o tempo, não esquecendo das coisas que o Senhor já fez na sua vida. Quantos livramentos o Senhor já te deu ao longo da sua caminhada cristã? Quantos livramentos? Quantos livramentos o Senhor nos deu que a gente nem sabe? Como diz o salmista, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente nas tribulações. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes estremeçam, há um rio cujas correntes alegrem a cidade de Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o meu e o seu refúgio. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Aí no seu lugar, que você possa refletir sobre o que nós falamos nesta noite. Quais são as crises que você tem enfrentado? Ou quais são as crises que você está enfrentando? O que você deve fazer? É o que o salmista nos diz nesta noite. É estar debaixo da potente e poderosa mão do Senhor, porque só assim nós estaremos seguros. Fecha os teus olhos. Que você aí no seu lugar possa clamar ao Senhor. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a angústia que você tem enfrentado, qual é a crise, mas o Senhor sabe. E esta é uma oportunidade para você falar com Ele, para você entregar o seu caminho a Ele nesta noite. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em Ti. Tu me cobrirás com Tuas penas
penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é o meu escudo, e tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, oh, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nem o laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo. 1000 podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te engrandecemos nesta noite. Reconhecemos, ó Pai, o teu senhorio nas nossas vidas. Reconhecemos também, Pai, que somos falhos, fracos e pecadores. Somos dependentes de Ti, Pai. E nesta noite também eu quero lhe pedir perdão, Pai, porque muitas vezes nós agimos, ó Pai, pela força do nosso braço. No momento de crise, Pai, procuramos tantas ajudas e esquecemos da ajuda principal, que é a do Senhor, Pai. Muitas vezes saímos do caminho. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos nesta noite, Pai, reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós queremos reconhecer, ó Pai, nos momentos de crise que o Senhor é Deus, nos momentos de angústias que o Senhor é Deus, no momento de tristeza que o Senhor continua sendo Deus. Não importa o que aconteça, o Senhor continua sendo Deus. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus, a cada dia a depender única e exclusivamente do Senhor, Pai, nas nossas vidas, no nosso caminhar, no nosso comportamento, no nosso falar, no nosso olhar, no nosso andar. Pai, que nós possamos testemunhar os grandes feitos do Senhor, ó Pai, e as pessoas, ao olharem para nós, vejam o Senhor em nós e através de nós. Restaura, Pai, em nome de Jesus, a nossa alegria, a alegria da Tua salvação, Pai. Alegria, Pai, de que um dia nós nos encontraremos com o Senhor, ó Pai, na eternidade. A verdadeira alegria, Pai, restaura no nosso coração. Restaura a verdadeira alegria na Tua igreja. Restaura a verdadeira alegria na Tua noiva. Restaura, Senhor, a verdadeira alegria, Pai, na vida das pessoas, no seio familiar, Pai, nos filhos, nos negócios, nos casamentos. Pai, em nome de Jesus, restaura a verdadeira alegria. A verdadeira alegria que o Senhor nos dá não é aquela que o mundo nos dá, que é uma alegria passageira, mas nós queremos a alegria eterna, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais de Ti. Não queremos ser mais os mesmos. Não queremos ser religiosos. Não queremos ser crentes, ó Pai, super-homens. Nós queremos ser aquilo que o Senhor quer que sejamos, Pai. Filhos, filhos, filhos do Senhor. Pai, toma nas Tuas mãos cada família aqui representada, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, cada família representada aqui que ainda não se sente como um filho,
não se sente acolhido pelo Senhor, que essa pessoa possa se sentir abraçada, acolhida, protegida, socorrida pelo Senhor, porque a sua palavra nos diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da nossa angústia, na hora da crise. O Senhor tem prazer em nos abençoar, o Senhor tem prazer em nos livrar, ó Pai, mas também o Senhor tem prazer em fortalecer a nossa fé, aumentar a nossa fé. Pai, que quando nós estivermos passando por algum momento de tristeza, angústia, crise, que nós possamos enxergar o Senhor, ó Pai, através dessa, Senhor, adversidade nas nossas vidas, para que possamos crescer, para que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, experimentar, ó Pai, a graça do Senhor nas nossas vidas, porque o Senhor é gracioso, o Senhor é bondoso. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, os nossos pensamentos, que os nossos pensamentos sejam os Teus pensamentos. Toma nas Tuas mãos, Pai. Muitas vezes somos levados a pensar, ó Pai, que nós não somos filhos. Muitas vezes somos levados a pensar, ó Pai, que nós não vamos conseguir. Muitas vezes somos levados, Senhor, a pensar em desistir. Muitas vezes somos, Pai, levados a pensar, ó Pai, que nós não somos nada. E de fato nós não somos nada, mas somos os Teus filhos, ó Pai. Nós somos comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Toma nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Restaura, Pai, a nossa fé, restaura a nossa comunhão para contigo, restaura, Pai, em nome de Jesus, Pai, o louvor e a adoração, Pai, nos nossos lábios. Restaura, Pai, o louvor espontâneo nas nossas vidas. Que a cada momento nós possamos lembrar, ó Pai, que a cada momento nós possamos confiar em Ti, saber, ó Pai, que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Toma nas Tuas mãos, Pai. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas. Queremos mais de Ti, queremos mergulhar nas águas do Espírito. Queremos beber mais, ó Pai, dessa água cristalina. Queremos mais, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti. Venha inundar o nosso coração com a Sua presença. Venha inundar o nosso coração com a Sua palavra. Venha inundar o nosso coração, Pai, em nome de Jesus, com a alegria que vem do Senhor. Nos leva, Senhor, em paz e em segurança para os nossos lares. Nos livra, Senhor, do homem mau. Nos livra, Senhor, dos embaraços. Nos livra, Senhor, da mulher estranha, do homem mau, Senhor, em nome de Jesus. Nos livra, Senhor, das ciladas de Satanás, Pai, todos os dias. Nos livra, Senhor, dos intentos malignos. Nos livra, Senhor, das enfermidades. Toma nas Tuas mãos, Pai, as nossas vidas. E que a cada dia nós possamos glorificar o Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Deus os abençoe e vão na paz, em nome de Jesus.